Estamos aqui ao vivo com o Padre Walter, está aqui, né, está em Milagres, está aqui direto de Milagres, participando com a gente na tarde de hoje, ao vivo também, nossa live aqui no Instagram, né? Vamos ter essa satisfação de bater um papo com ele, falar um pouquinho aí esse atual cenário que nós estamos vivendo desde o ano passado, e sempre a gente queria esperança, não, o ano que vem vai ser diferente. Está até falando com os meninos aqui essa semana, em relação a alguns movimentos que a gente participa da igreja, não, no ano que vem vamos com fé em Deus, vamos estar fazendo, e aí esse ano não deu novamente, a esperança se torna aí voltada, né, para o ano que vem. A gente não sabe, se tornou tudo uma incerteza para a gente. Então vamos tentar ver se consigo ouvir já o áudio aqui de Padre Walter aqui com a gente. Boa tarde, Padre. Boa tarde, meu amigo. Tá chegando o áudio aí? O JC, tá dando para ouvir bem aí? Não, tá baixo o áudio, vamos ver aqui. Vamos lá. Ainda tá baixo. Peraí que eu vou trocar aqui o Padre de canal, aqui, ver se o áudio já melhora aqui um pouquinho pra gente, porque tá baixo aqui ainda a nossa sonorização, ver se a gente consegue aqui um ganho melhor aqui para trazer a participação de Padre Walter aqui na tarde de hoje conosco. Vamos ouvir aqui agora. Consegue me ouvir bem, Padre? Tô legal, tô ouvindo bem. Pronto, agora pra gente que já ficou 100% operacional, agora tá tudo beleza aqui agora. Boa tarde a você, JC, nosso abraço aí a Leandro, a este povo bom de São Felipe que mora no nosso coração. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Alegria, JC, poder estar compartilhando da sua live nesse momento. Você que é o estourado aí da região, né? Graças a Deus. Coitado de mim, né? Mas aí estamos aqui nessa luta, né? A gente gosta bem da questão de lidar com a questão da comunicação, mas, Padre, a gente falava aqui, né, no ano passado, sobre tudo aquele início, né, em relação à pandemia, né? Tínhamos aí o carnaval, depois o carnaval parou tudo, e aí vai aquela coisa, a gente vê que, não, no mês que vem vai estar tudo normalizado, aí no outro mês, passou 3 meses, veio o restante do ano, se inicia o ano de 2021 e a gente continua com essa incerteza, né? Como é que está a situação, né? Principalmente a questão, né, religiosa, quando a gente fala da questão da fé, como a gente pode se manter realmente motivado diante desse cenário que está vivendo atualmente, Padre? Pois é, JC, é uma realidade bastante difícil, né? E eu creio que essa dificuldade maior, porque infelizmente depende também de nós. Nós precisamos assumir uma postura de obediência às orientações da vigilância sanitária e realmente nos manter em casa, evitando aglomeração. Eu tenho orientado aqui que tem gente que precisa ficar na rua, então não tem como fugir disso. Precisa estar para se manter, e porém outros devem estar em algum momento, mas há alguns que não precisam estar, então nós que não precisamos estar, podemos ficar em casa e devemos. Mas o que a gente vê, infelizmente, né, aqui em Milagres ou qualquer lugar que a gente vá, é que há essa falta de obediência ao decreto municipal, então ainda percebemos muitas aglomerações, muita gente que não leva em conta o perigo, acha que tudo isso é falácia, e essa falta de atenção e acaba gerando, né, essa situação que nós estamos vivendo. Na igreja a situação não é diferente, né? Nós estamos passando por muitas dificuldades, mas tentando, nos esforçando para sermos fiéis ao decreto. O uso da máscara, do álcool em gel, o distanciamento, suspendendo celebrações nas comunidades onde nós não temos um ambiente favorável, amplo, de ventilação, ambientes que não possa possibilitar a saúde, o bem-estar, a gente tem suspendido as celebrações. Já tem mais de 2 meses que a gente não celebra na maioria das comunidades. E nas que a gente está celebrando, tem sido realmente com todo cuidado e com a participação mínima, né, de somente 30%, de acordo à orientação. Aqui em Milagres, a situação ainda é mais difícil, mais complicada, porque aqui nós somos o centro de romarias, e a cada ano, ou melhor, todos os anos, nós temos muitos romeiros, e com esta pandemia, nós estamos sem. Então a falta é muito grande dos nossos romeiros na participação da nossa igreja. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo na tarde de hoje com o Padre Walter, né? E dentro dessa questão, eles falavam aqui inicialmente, né, outro fator importante que é a nossa fé. E esse distanciamento, né, tem assim trazido aí, né, grandes problemas aí para a nossa população. A gente vê muitas pessoas com problema de transtorno, e a questão da saúde mental realmente é essencial em todo esse contexto que está vivendo hoje, né, Padre? Esse distanciamento, esse isolamento, na verdade, para algumas pessoas tem sido difícil.
A gente vê aí, né, aquela questão, já era alta a questão do índice de suicídio, a gente vê ela crescente, e uma coisa que preocupa mais ainda é essa questão agora também da economia, né, porque a cada dia que passa o desemprego tem aumentado, a gente olha para assim, buscando um horizonte, chega a uma realidade diferente, mas a cada hora que passa as coisas ainda ficam mais temíveis, né, padre? Exatamente, nós temos ouvido muitos relatos, ouvido de muitas pessoas a questão da depressão, que tem sido um fator realmente muito frequente durante esse período, sobretudo porque nós não somos pessoas de ficar em casa, né? Eu acho que nós, baianos, não temos hábito de casa, a gente é muito rueiro, a gente gosta de estar em contato com o outro, essa relação faz bem. Onde quer que a gente vá, a gente vê que é assim que a gente vive, na relação, no contato. A casa, ela é um espaço simplesmente para dormir, para descansar, para se alimentar, mas nós temos o hábito de rua, do sobe e desce, do corre-corre, e agora nos privando desta realidade, com certeza dificulta muito o nosso estado de saúde. E nós temos realmente visto muita gente que está com seu sistema nervoso, muito abalado, que tem passado por muitas dificuldades, justamente pela falta de contato, essa falta de comunhão com o outro, esse isolamento, esse distanciamento, e talvez pelo fato de não suportarmos mais, porque já passou de um ano, o fato de não suportarmos mais o distanciamento, o isolamento, tem feito com que muitos realmente a ignorem e acabem por estar na rua, estar se aglomerando, estar ainda frequentando ambientes que, mesmo sabendo que não deveria, mas tem sido assim. Nós não podemos perder de vista isso. Nós somos um povo de relação, de encontro com o outro, de abraçar, de estar nessa comunhão realmente. Então, isso tem feito um grande mal, mas, infelizmente, precisamos aprender a superar para poder também ajudar no fim desta pandemia. São pontualmente 13 horas e 13 minutos. Lembrando para você estar chegando aqui através da nossa sonorização ligando seu rádio. Agora estamos aqui com o Padre Walter, aqui na linha conosco, batendo esse papo na tarde de hoje, falando aí, né, sobre essa nossa atual, né, situação aí, esse nosso atual cenário aí com a questão da pandemia do Covid-19, que é algo que pegou todo mundo de surpresa. A gente veio falar na história, não, já aconteceu pandemia, aconteceu situação difícil, mas eu acho que na história, está até conversando com algumas pessoas essa semana aqui, padre, na história a gente não vê relato de algo, né, que com a proporção como essa que estamos vivendo aí, de parar o mundo e por tanto tempo, né, a gente sabe que o impacto para poder ser, vamos voltar à normalidade aí, né, diante de tudo que estamos vivendo aí, né, vai levar anos e anos, décadas, né, para poder realmente ter uma nova estrutura, para dizer assim, vamos ter uma tranquilidade de que vivia antes diante do atual cenário, né, padre? Pois é, rapaz, nós estamos vivendo a situação, né, o reflexo disso, a consequência ainda virá mais tarde, né, ninguém sabe quando. Creio que tudo ainda vai caminhar por um longo período, a falta de vacina, infelizmente deveríamos estar muito mais avançado, mas, no entanto, ainda estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar vivendo. Essa realidade vai realmente ainda complicar muito mais. Por isso, nós precisamos nos preparar, tanto na questão psicológica e espiritual, como também questão financeira. Estamos passando realmente por dificuldades. Aqui em Milagres, já sabemos de relatos de muitas pessoas que, sem o auxílio, sem um trabalho, sem poder sair de casa, tem tido realmente muita dificuldade para sobreviver. Então, todas essas coisas, essas situações, ela tem gerado muito sofrimento a muita gente. Quem pode ficar em casa, quem tem condição, quem tem um trabalho, até mesmo tendo que sair, mas tendo um trabalho, um meio de sobrevivência, ainda está tranquilo. Mas é uma minoria. E as consequências de tudo isso, com certeza, ainda virá com o passar do tempo, e o tempo vai responder exatamente a isso. Por isso, é importante que a gente também vá se trabalhando um pouco mais na questão da espiritualidade, da mente, do psicológico, para que possamos melhor superar essa situação. As pessoas que não têm buscado um equilíbrio psicológico, que não têm trabalhado um pouco essa questão financeira, com certeza vai sofrer muito, muito mais até, né?
Então é preciso que a gente tenha também esse cuidado para podermos evitar um dano maior. Aqui, né, levando para a questão vamos supor, não ficar tão tenso, vamos falar brincadeira, algumas pessoas aí comentam aqui, não, mas em relação a todo o contexto, trazendo para a questão religiosa, não, isso é punição, é castigo, porque as pessoas, vai com o Padre Walter, as pessoas estão levando uma vida desenfreada de tal maneira aí, né, que ninguém se voltou mais para Deus e tal. Como é que o senhor tem analisado nesse sentido, realmente, aí, as pessoas trazem muito para a questão de algumas profecias que a gente já vem vivenciando ao longo da história, fatos que aconteceram durante toda essa trajetória. O senhor consegue ver por esse lado ou é algo bem natural em si, o egoísmo do ser humano nesse sentido tem provocado isso, padre? O JC, toda ação tem uma reação e nós não podemos atribuir a reação a Deus, porque a reação é fruto da nossa ação. Não podemos dizer que Deus tem castigado, porque isso seria uma contradição à nossa fé, porque nós sabemos que Deus é amor. Nós, inclusive, estamos vivendo um tempo da quaresma, e esse tempo da quaresma vai fortalecer exatamente essa mentalidade desse amor de Deus pela humanidade. Deus que envia o seu Filho ao mundo para libertar o povo que vivia escravizado, o povo que vivia oprimido, massacrado no pecado. Deus assume a nossa condição humana em Jesus Cristo para justamente nos libertar de todo esse mal que leva à morte. Então não podemos agora dizer que é castigo, porque Deus é amor e Deus não castiga. Eu acho que o castigo somos nós mesmos que nos damos. A partir do momento que a gente não assume a nossa vida de uma forma positiva, coerente, nos expondo a algo ou situações desfavoráveis, isso vai acontecer. Então, se perguntarmos hoje, e creio que essa é a pergunta que muitos fazem, por que estamos vivendo essa realidade? De onde veio esse vírus? Por que veio? E aí nós vamos mais apurar, descobrir de onde veio, né? É claro que agora, nesse contexto, tudo fica camuflado, mas eu creio que a própria história vai nos dizer ainda como foi que tudo isso surgiu, qual o objetivo disso. Então não foi querer de Deus, não é ação de Deus, mas é uma ação do próprio homem. Ao agirmos de forma errada, talvez até a intenção seja boa, mas sem medir as consequências, acabamos por estar criando situações que realmente são totalmente desfavoráveis ao nosso bem-estar. Então, não podemos, de hipótese alguma, atribuir a Deus aquilo que acontece de mal com a gente, porque Deus, ele ensina, ele orienta, ele nos mostra qual o caminho a seguir. Deus, constantemente ou diariamente, ele nos fala, mostrando o que fazer e aí como fazer para vivermos bem. Porque, JC, Deus não quer outra coisa de nós, senão a nossa felicidade. Deus quer a felicidade, mas se nós soubermos buscar o caminho da felicidade, isso irá acontecer. Mas às vezes nós tomamos caminho ou atalhos que não nos leva a essa felicidade. E aí vem as consequências. Então, tudo que acontece, esse vírus, essa situação toda, tenha certeza que é consequência da nossa ação, do nosso comportamento. Se não de forma direta minha, sua, de outros, mas de alguém que de forma irresponsável acabou comprometendo a vida do outro. Porque aquilo que a gente faz, e é preciso observarmos também isso, o pecado, quando a gente comete um pecado, o mal, a consequência, não fica só em quem cometeu, mas muitas vezes envolve outros, né? E é justamente pelo fato de envolver outros que o pecado se torna algo ruim. Então, é preciso avaliar, medir as consequências das ações para não ficarmos agindo de qualquer jeito. Isso é o que eu penso e a partir da minha fé em Deus. São pontualmente 13 horas e 20 minutos, 13 e 20, né? Outra preocupação que se traz também diante desse cenário que a gente começa a fazer as nossas reflexões, padre, diante, como você falou, né? Algo que ganhou essa proporção, né? E que
a gente pode ainda ter o controle, né? A partir da vacina, dos estudos e tal, mas outra coisa que nos preocupa que é a questão, né, da natureza, né? A gente vê o homem devastando com tudo, acabando com tudo, e vai chegar um ponto também que vamos ter que pagar essa conta, né? E aí, como é que é? Estamos preparados para enfrentar aí, né? Essa questão desse processo de lidar com a fúria da natureza nesse sentido, né? Porque a gente está devastando, acabando, o pessoal vai fazendo e acha que tem condição de fazer o que eles estão fazendo, e aí depois? Como é que a gente vai viver? Será que vamos estar realmente preparados? E a gente tem que começar a se preparar para isso também, que a gente está vendo alguns efeitos acontecendo, né, padre? Ô JC, eu agora moro em Milagres, uma região de Caatinga. Já tive a oportunidade de passar quase 8 anos em Rafael Jambeiro, que é também uma realidade de Caatinga. E digo a você assim, quando a gente mora na Caatinga, aqui no sertão da Bahia, a gente começa a compreender como é necessário valorizar e cuidar da natureza. Porque aqui na Caatinga, a gente sente o sofrimento das pessoas pelo sofrimento da natureza, a ausência de água, a ausência de uma vegetação, do verde. Isso faz com que a gente repense a nossa vida a partir do cuidado com a natureza. Aí em São Felipe é uma realidade bem diferente, se bem que ultimamente nem tanto, porque a gente vê o desmatamento, porém ainda há muito verde, muita água. Quando estive por aí há 2 anos atrás, a gente pôde testemunhar o desmatamento desnecessário, quantas pessoas derrubando as árvores, provocando o esgotamento dos rios. Então a falta de cuidado, de zelo, ela leva às consequências gravíssimas. Aí em São Felipe, ou numa região de mata, ou até mesmo região beira-mar, as pessoas não sentem tanta necessidade da natureza. E talvez essa falta essa falta de necessidade é que acabe levando a agir de forma que não favorece o bem-estar. Por isso a natureza, ela precisa realmente ser preservada. É outra situação e a culpa é nossa. Tenha certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar por isso. A natureza cobra e cobra alto. Nós já tem cobrado. Veja que nós estamos vivendo hoje tempos bem diferentes do que se vivia há uns tempos atrás. Quando a gente conversa com alguém aí que tem 60, 70 anos, 80 anos, a gente vê a chuva no tempo certo, a quantidade de água, aquilo era tudo assim muito bem sentido. Hoje em dia há uma confusão, o tempo que é marcado para chover não chove, os alagamentos, enfim, as catástrofes que vêm surgindo, tudo é fruto da ação humana. Não podemos depois, quando a natureza começar a cobrar, atribuir isso a Deus. Mas é preciso que agora, o quanto antes, a gente possa estar fazendo com que esse mal possa deixar de existir. Porque ainda há tempo. Depende do nosso querer, da nossa vontade, depende das medidas com que a gente está usando para construir uma vida tranquila. São pontualmente 13 horas e 24 minutos, 13 e 24, tem umas pessoas participando aqui na nossa live também aqui, né? Manda um abraço aí pra Zira, Neiva tá aqui com a gente, eita, pulou tudo aqui agora, porque tem muita gente que participou aqui anteriormente, nosso amigo Cristiano, um abraço para vocês, também aqui Florisvaldo, Vitória Roberta aqui parabenizando também, Leandro Santana, que chegou aqui parabenizando a participação do Padre Valdo. Muita gente está aqui para a nossa live, não dá para acompanhar todo mundo aqui, né? Está aqui sempre interagindo conosco, mas muito obrigado para você estar sempre interagindo. Quiser compartilhar, quiser fazer alguma pergunta para Padre Walter, né? Pode mandar no chat aqui, no comentário aqui da nossa live. Vê, né, Padre? Fica à vontade para participar aqui conosco também. Mas vamos falar um pouquinho, Padre, diante da questão, né? A gente estava com aquela expectativa de que 2021 seria diferente a nossa programação da Semana Santa, mas diante desse aumento desses últimos dias aí que a gente vimos aí nos hospitais lotados, a coisa realmente complicou, tá meio que difícil para assim, traçar qualquer tipo de programação. Está definindo a programação aí de milagre aí, Padre? Pois é, JC, voltando até aquele primeiro pensamento da ação humana, para não ficar mais imaginando que é castigo de Deus, nós tínhamos quase que certeza que esse ano nós estaríamos vivendo uma realidade diferente. Porém, o que nós vimos foi que quando tudo parecia,
quando tudo parecia ir se normalizando, a gente foi tendo atitudes contrárias. Por exemplo, hoje eu questiono assim, será que nós não poderíamos estar bem melhor se o período eleitoral tivesse sido adiado? Então, a gente viu que o período eleitoral, ele usou e abusou. Quando tudo parecia estar se normalizando, aí, de repente, a gente fica à vontade, as aglomerações, e, enfim, todo o processo que a gente sabe muito bem como se deu, e a partir da eleição, a gente volta a essa realidade, tudo parece que está no começo. Então, se nós não tivéssemos tido aquele momento, com certeza estaremos vivendo uma nova realidade. Então, não é querer de Deus o que nós estamos passando, fruto da nossa ação, do não se imaginar ou não se dar conta de que aquele momento não era o momento para poder se ter uma eleição ou de se viver aquela aglomeração. Então, é fruto da nossa ação. E ainda falando, padre, em relação a essa questão, né? A gente vê os decretos aí, né, que foram publicados recentemente, e aí vem aquela mudança, né? Anteriormente estava realmente fechado totalmente aí para a participação do público, já tínhamos aí uma participação que se limitou, acho que 30%, né? Não sei como é que está a quantidade ali em Milagres, mas 30% da participação do público, né? Mas como é que a gente vê? De certa forma, assim, a igreja em si está tendo essa consciência desse controle, mas tem segmentos que não está tendo. A gente vê o comércio, parte do comércio em si, né? Realmente acaba aglomerando, vai para os bancos mesmo aqui, dia primeiro, quando o pessoal vai receber, tá um por cima do outro, quer dizer, faz fila aqui nas ruas, e tá faltando realmente ter uma fiscalização de sentir um acompanhamento maior. Aí a população em si, você vê que, mesmo com esses 30%, que é um número pequeno, mesmo assim a participação da igreja tem sido pouca. As pessoas não têm se manifestado aquela vontade de ir para a igreja, mas sim para os ambientes acaba indo. Quer dizer, como o padre Marcos, será que só aquela igreja que é bom pegar o coronavírus e na rua todo mundo está falando o que está acontecendo aí, né? Então é complicado. Como é que fica a nossa concepção de fé nesse momento em si, né? Para outros ambientes, como você falou, nós de receber o diante, sabe que é importante, sim, né? Mas a presença de Deus, nos buscar, nos revestir, nos preencher de Deus também é importante para a nossa vida. A gente tem que ter isso também, essa consciência, esse sentido. Então a gente vê as pessoas aí, né? Para alguns setores aglomerando, não respeitando, como você falou, faltou consciência. Você vê que tem coisa que, vamos supor, um aposentado em si poderia mandar um filho, um neto, tal, uma hora mais vago, tranquilo, vir receber. Mas chega cedinho, 6 horas, todo mundo aglomerando um por cima do outro, as pessoas não sabem usar a máscara direito, tira a máscara e vai tocando em tudo pela frente. Então é complicado para a gente ter esse controle nesse sentido, e assim, vamos chegar a uma situação, enquanto a vacina chegar para todos, para ter esse controle, né, padre? Olha, nós temos um decreto estadual, né? O nosso governador tem tido essa atenção de fazer o decreto, e creio que os municípios, aqui em Milagres, o município, a prefeitura adotou também essa mesma orientação, e em conversa com Dom Valdemir a respeito do que fazer com a igreja, Dom Valdemir, assim, com toda a clareza e de forma até exigente, que nós deveríamos seguir o decreto estadual. Não há por que ser diferente, é uma orientação de profissionais da saúde, e aqui a gente não pode contrariar, e esse é o caminho. Então, o decreto estadual, seguido também pelo diocesano, é de que a gente tenha o distanciamento, e tão somente 30% da capacidade do espaço, e os demais cuidados, que é a orientação. Nós estamos atentos a isso, estamos seguindo a risca, até mesmo porque nós temos medo de ser penalizado, né? Porém, como o padre Marco disse, e você acaba repetindo, e o que nós temos visto é isso. Eu tenho a impressão de que é o único lugar onde se tem levado a sério esse período é a igreja. É nas igrejas que nós temos encontrado o distanciamento, o álcool em gel à disposição, é que tem sido exigido a máscara, é que temos suspendidos as celebrações e que temos mantido os 30%. Mesmo com todos esses cuidados, nós temos muitas pessoas que têm deixado de vir à missa, e que também é bom, porque são pessoas idosas, são pessoas na área de risco. Essas pessoas têm deixado de vir à missa com o argumento de que está se protegendo. Porém, a gente vê que essas pessoas que não vêm à igreja por estar se protegendo, ela está na rua,
está no sobe e desce. Eu tive a necessidade de, recentemente, ir ao hospital, em Salvador, inclusive, acompanhando meu cunhado, e eu pude perceber nos hospitais que nós tivemos, nas UPAs em que passamos, a quantidade de pessoas, a aglomeração muito grande, e por incrível que pareça, a falta de álcool em gel, né? Não tem álcool em gel no hospital. Como é? Tínhamos um pequeno travamento aqui, né, na participação aqui da internet com o Padre Walter. Vamos ver aqui, né, para restabelecer a nossa conexão com ele, né? Estava aqui nesse bate-papo aqui, né, interagindo aí com o nosso querido Padre Walter, né, direto de Milagre. A internet aí, né, teve uma pequena... Voltou. Agora, tá tudo ok? Deu uma pequena queda aí, mas já voltou agora, Padre. Pode continuar com a sua reflexão aí. Eu estou falando demais, caiu. Então, JC, veja só, como eu estava dizendo, a impressão de que coronavírus realmente está na igreja, porque nos outros ambientes a gente não sente a preocupação, a organização, o distanciamento. Então, isso é preocupante, porque os órgãos públicos, que deveriam ser os primeiros a dar exemplo, não estão tendo controle. É no banco, é no hospital, é no posto, enfim, é na feira livre, tudo à vontade. Fala-se de tudo isso, mas não se providencia nada que favoreça essa prática. Então, na igreja, nós estamos tendo esse cuidado, né? Graças a Deus. E esperamos que esse cuidado possa também chegar a todos, porque esse é o caminho, não há outra coisa a fazer. E cadê aqui? São pontualmente 13 horas e 32 minutos, 13h32, de antemão, né? Agradecer a participação de Padre Walter, foi uma satisfação, um prazer ter esse bate-papo aqui com o senhor. Temos aí uma visita lá, né? A Milagres há algum tempo aí, e assim, veio a pandemia no ano passado, a gente remarca, diminuiu um pouquinho, antes não, o programa aí voltou de novo, e aí o negócio complicou, né? Vamos esperar em Deus, né? Que o próximo ano a gente possa estar aí, ter essa oportunidade de estar visitando o Milagre, fazendo essa matéria também com o Padre Walter lá, e mostrando um pouquinho lá, né? As meninas que eu pensei, como é que sobe ali, o pessoal quando vê a rampa para ir para o Cruzeiro, é Cruzeiro que tá lá em cima, Exatamente. Então o pessoal, como é que sobe? Eu tenho medo de passagem, a gente vai lá fazer uma matéria, mostrar direitinho como é que o pessoal faz para subir aí, tem o Cruzeiro lá, né? E mostrar um pouquinho aí, né? Da estrutura da comunidade lá de Milagre e o trabalho aí, né? Da paróquia lá de Milagres também, viu, padre? Ô, JC, realmente você está devendo, viu? Você e muita gente aí de São Filipe me prometeu vir, mas a gente compreende que o tempo realmente não é favorável. Mas Milagres é dono de uma paisagem belíssima. Infelizmente não é explorada essa paisagem de Milagres. Os morros são belíssimos. E eu, cada dia que vou ao morro, me encanto mais ainda. E é um lugar de reflexão, de oração, é um lugar de silêncio, de contemplação da ação de Deus. Então, Milagres tem me dado essa oportunidade de poder contemplar a natureza de uma forma bem concreta. E é claro que quando tudo isso passar, nós vamos ter o momento de estar aqui com você, viu? Para poder fazer essa cobertura, apresentar ao povo essa paisagem que vale a pena ser explorada. Às vezes a gente vai para tão longe para ver uma coisa ou outra, e se tem perto da gente uma paisagem que nos dá a oportunidade de uma reflexão, e por não conhecermos, acabamos também por não usufruir. Então eu também agradeço a você, JC, por essa oportunidade. Estava com saudade já, viu? Quando você quiser falar comigo, é só dar um toque que a gente está entrando ali ao vivo. Meu abraço ali ao Padre Marco, aí na paróquia, ao meu amigo aí Leandro, Matheus e companhia, minha amiga Vitória, que está aí, entrou também, dando sua palavrinha. Nosso abraço aí à Vitória Roberta, Eluane, outras pessoas que eu estou vendo aqui passando também. Muito obrigado pela oportunidade. O povo de São Filipe mora no meu coração. Eu tenho muita vontade de ir aí passar um dia visitando as pessoas. Espero que logo após a pandemia a gente possa também estar tendo essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E estamos aqui no santuário. Quando quiserem vir, sinta-se à vontade. Aqui vocês têm um amigo para poder chegar, ficar e permanecer.
Muito bem, a participação nossa aí, né? O Padre Walter aqui participando aqui conosco na tarde de hoje. Agora ficou mais fácil pelo Instagram aí, né? Eu não conheci essa plataforma de dividir tela, tá? O pessoal agora tá gostando aqui, então ficou bem prático. Quem quiser participar com a gente, tem como o Padre Walter que fez no dia da tarde de hoje aí, né? Só mandar se estiver aqui ao vivo, né? Mandar sua solicitação e a gente vai estar interagindo aqui sempre. Agora ficou mais prático e o áudio que ficou beleza, viu, Padre? Chegou 100% aqui o áudio. Ficou Ah, melhor do que às vezes fazer ligação pelo Zap e por outras plataformas. E além disso, fica salvo o vídeo também aí, né? exatamente, vou compartilhar o vídeo. Nosso abraço aí a Eloane, a família de Hélio, de Beth, né? Graças a Deus. Valeu, meu amigo. Obrigadão aí pela participação aqui mais uma vez, viu? Aí, Padre Walter aqui na